Oi, gente, eu sou a Débora e no vídeo de hoje eu vou te contar tudo o que você precisa saber sobre uma viagem a Buenos Aires e te contar dicas de como economizar. Como eu sempre falo, é muito importante você ter flexibilidade para encontrar os melhores preços em passagens aéreas. Uma ferramenta que vai te ajudar muito é a Google Voos, onde você consegue pesquisar ali as datas que você tem interesse em fazer a viagem e colocar alertas para que ela vai te avisando se o preço subir ou se o preço também diminuir. Isso é muito legal, porque aí você consegue ver a oportunidade da compra de passagem. Foi assim que eu consegui comprar minha passagem pela companhia Swiss e eu consegui pagar um valor muito bom. Além de você conseguir criar alertas, você também consegue verificar em quais datas o valor está mais barato. Você consegue ter um overview ali de todos os preços e ver qual deles está compensando, qual mês está melhor, para você já começar a se planejar. Vou deixar para vocês aqui também as companhias low cost, que vocês conseguem fazer esse trecho e tem preços muito bons, mas claro, né, vale sempre lembrar, a bagagem de mão não está inclusa nos preços de passagem. Então vocês têm que fazer a simulação e ir até o final para ver qual valor fica com a bagagem de mão e com as taxas também, porque as taxas não vêm inclusas naqueles valores que lá, aparece lá R$350 uma passagem. Aí, mas na hora que você vai finalizar, você vai ver lá, deu 1.000 e tantos reais, incluindo a bagagem de mão e as taxas. Você também pode realizar esse trecho pela Aerolíneas Argentinas. E também, se você tiver flexibilidade para estar saindo de São Paulo ou do Rio de Janeiro, você pode viajar com alguma dessas companhias aéreas, que é uma oportunidade muito boa de voar com elas e às vezes você encontra preços muito bons. Agora falando sobre a hospedagem, eu acho que para a grande maioria das pessoas o objetivo de uma viagem a Buenos Aires é um tour gastronômico. Nós escolhemos ficar em um Airbnb porque a gente só ia mesmo voltar para dormir. Eu sempre falo que o Airbnb é uma opção muito boa para você economizar, porque você consegue fazer as refeições no local, né? Você tem essa praticidade. Nesse caso também, ainda assim, foi melhor ficar nele. A gente não fez nenhuma refeição no Airbnb, mas foi uma escolha muito boa que a gente fez. Nós ficamos hospedados em Palermo, Hollywood, que é um bairro muito boêmio, cheio de bares escondidos, de restaurantes como Dom Julio, é o Preferido, os bares escondidos Uptown, The Hole, tudo está localizado nesta região ali. Às vezes a gente estava na rua meia-noite e estava com movimento ainda, a gente não se sentia inseguro ali na região. Então foi uma ótima escolha, nós gostamos muito de ter ficado em Palermo, Hollywood. Eu já ouvi muita gente falar que prefere se hospedar no centro de Buenos Aires, mas pra gente foi a melhor escolha ter ficado em Palermo. Eu acho que vai depender muito do estilo da viagem de cada um. Palermo, Hollywood ser um bairro ali mais boêmio, mais movimentado, e o centro ali é uma coisa, eu acho que mais se você for com a família, se você quiser estar mais perto das coisas, né? Mas se você for com amigos, quiser curtir a noite de Buenos Aires, eu recomendo que você fique em Palermo. Agora vamos falar sobre o câmbio. Existem 3 câmbios diferentes na Argentina. O câmbio oficial, que é o câmbio determinado pelo governo. Esse é o que você vai pesquisar ali no Google, é o que vai aparecer, é o câmbio oficial. Se você for trocar o dinheiro lá, por exemplo, no aeroporto, que eu não recomendo, é a opção do câmbio oficial que você vai encontrar lá. A segunda opção é o câmbio Blue, que é o câmbio paralelo que você vai encontrar ali nas ruas de Buenos Aires, e essa é a opção mais vantajosa para nós turistas. Nesse caso, você vai ter 2 opções, que é enviar o dinheiro para você mesmo através da Western Union. Você vai fazer essa transferência, o Pix, e ir em uma loja deles já lá na Argentina para retirar em pesos argentinos. Atenção que nesse caso não é possível você levar o dinheiro, reais em espécie, para realizar essa troca lá. Se for através da Western Union, você só consegue fazer através de um Pix ou uma transferência e retirar na loja. Essa opção de levar o dinheiro e trocar lá, você vai conseguir realizar através das casas de câmbio. Tem 2 casas de câmbio que eu recomendo, que eu fiquei acompanhando antes da viagem, que é a Mais Brazucas e também a Câmbio Baires Plaza Itália, que foi nessa que a gente realizou a troca. Logo próximo da viagem a gente começou a acompanhar e a Western Union estava baixando muito a cotação. Quando você vai finalizar lá, tem desconto das taxas e o valor estava dando uma diferença boa para a casa de câmbio lá da Câmbio Baires Plaza Itália. Então
então a gente realizou a troca lá, a gente levou o dinheiro em reais e fez a troca com eles. A terceira opção de câmbio na Argentina é o câmbio MEP, que é a opção praticada pelas bandeiras de cartão de crédito e débito internacionais. E ela tem uma cotação um pouco menor que o câmbio Blue. Para utilizar o câmbio MEP, a melhor opção é você levar um cartão de débito internacional, como o Wise ou o Nomad, já com saldo em dólar americano. Esses dois cartões funcionam perfeitamente lá, apenas o Wise não é aceito em uma maquininha, mas aí se você levar os dois cartões, se não passar um, passa o outro e tá tudo certo. Falando agora do transporte, da locomoção. Os aplicativos Uber, Cabify e Didi Rider funcionam muito bem lá. Eu não consegui cadastrar no aplicativo do Didi, porque parece que se você já tem o cadastro da 99 aqui do Brasil, ele dá algum erro no e-mail lá e eu não consegui fazer o cadastro. Então eu cadastrei só no Cabify, na Uber mesmo lá, coloquei o cartão da Wise, ainda aqui no Brasil. Na saída do aeroporto de Ezeiza até a nossa hospedagem em Palermo, nós utilizamos o Cabify e o valor estava quase metade do valor que a gente tinha achado de transfer, então compensa muito utilizar. É super tranquilo você usar o Uber ou o Cabify para sair do aeroporto. E o que a gente estava era o aeroporto de Ezeiza, era o mais distante da cidade. Então, se você for ainda do Aeroparque, você vai estar mais próximo, vai ficar mais barato ainda. Talvez você consiga até utilizar o transporte público mesmo, porque o transporte público funciona lá muito bem, gente. Para utilizar ele, você vai precisar comprar o cartão SUB, que você encontra em quioscos, e você pode recarregar ele tanto no quiosco quanto no metrô. E para você saber qual ônibus pegar, qual metrô, você pode instalar o aplicativo Movit ou pode utilizar mesmo o Google Maps. Eu utilizei o Google Maps e deu super certo. A gente não passou nenhuma dificuldade para poder pegar o metrô ou o ônibus. O preço não está absurdamente barato, igual estava no ano passado. Com a mudança do governo, os preços tiveram aumento sim, mas ainda assim está compensando muito. Para vocês terem noção, o valor mais caro que a gente pagou em alguma passagem foi de metrô, no valor de R$ 2,82. Isso é muito barato. Para mim, assim, ainda assim é muito barato. Eu acho que se eu fosse lá no ano passado, eu ia ficar mais chocada ainda se estivesse mais barato que isso. E o táxi lá, gente, é o mesmo esquema do Chile. Pode acontecer de passar golpe. Claro que a gente não pode generalizar, porque existem pessoas boas e existem pessoas ruins, mas você corre o risco, sim, de passarem a perna se você pegar o táxi, então é melhor evitar. Se você puder evitar pegar o táxi, evite. A alimentação. Gente, a alimentação não tem nem o que falar lá de Buenos Aires, é simplesmente perfeito. A gente não consegue passar muito tempo sem conversar sobre as comidas que a gente comeu lá e já tá querendo voltar para comer de novo, porque realmente nós tivemos experiências incríveis lá. Nós comemos muito e muito bem. Nós levamos um orçamento de R$ 600 para a gente gastar por dia, por casal. A gente estava começando a planejar a viagem no ano passado, quando ainda era muito mais barato viajar para lá. E aí, com a mudança do governo, a gente ficou assustado com as altas que estavam tendo, a diferença do câmbio. Então, a gente até chegou a levar uma reserva a mais para a gente poder não passar nenhum perrengue lá. Mas esse valor de R$ 600 atendeu super bem. A nossa viagem foi em agosto de 2024. Nós fomos em muitos restaurantes caros, como o Dom Julio. Nós gastamos muito também lá no La Cabreira. Foi quase o valor do Dom Julio. Nós fomos então em restaurantes caros e também tivemos refeições baratas, mas assim, esse orçamento foi ótimo. No final ainda sobrou dinheiro desse orçamento. Nós trouxemos doce para casa, alfajor, doce de leite, e não fizemos nenhuma refeição no Airbnb. E esse valor super atendeu, como eu falei, ainda sobrou. Então a alimentação lá para mim compensou super. Era o nosso motivo da viagem, um tour gastronômico. Realmente está mais caro do que quem ia nos anos anteriores, mas ainda assim está compensando muito, na nossa opinião, está compensando muito ainda ir para Buenos Aires. Uma coisa que é importante vocês saberem é sobre a gorjeta lá. Lá se chama propina e o valor, que é aqueles 10%, ele não vem incluso lá na conta. Você tem que fazer esse valor mesmo lá de cabeça e entregar para o garçom. E detalhe, se você entregar um valor maior para o garçom e estiver esperando que ele venha te trazer o troco, isso não vai acontecer. Você tem que pedir ele
para poder fazer esse que é o câmbio, né? Eles olham para você assim estranho, sabe? Eles não gostam muito. Então tente já entregar o valor exato que você vai entregar. Ele, na maioria das vezes, ele recebeu a conta já fechada assim, só saiu e tchau. E se tivesse que fazer algum troco, alguma coisa, não ia ter. Então, tome cuidado com isso, para você já passar o valor exato. Vamos falar agora sobre a internet. Para você comprar um chip lá, você vai precisar ir numa loja já do chip mesmo, por exemplo, a Claro, a Movistar ou a Personal, e já fazer a habilitação do chip diretamente com o atendente lá. Ou você pode comprar em um quiosco e fazer essa habilitação de acordo com alguns passo a passo que tem de fazer tanto na internet quanto no telefone. Como a nossa viagem era só de 5 dias e a gente já queria chegar lá comendo, a gente já tinha uma reserva no restaurante. Assim que a gente chegasse e acomodasse as coisas no Airbnb. Então nós decidimos comprar um eSIM da Eiralo para poder instalar no meu celular, ia ficar só no meu mesmo, para se precisasse eu roteava, mas para a gente poder utilizar o Google Maps mesmo, para ver as reservas, essas coisas mesmo. Nós escolhemos a opção de 3 GB, mas no último dia da viagem, quando a gente foi ver o gasto lá da internet, a gente não tinha gastado nem 1 GB de internet. Então aí eu liguei o roteador, tem essa opção também, você consegue rotear a internet dele. Então eu achei muito bom. E a gente conseguiu utilizar o resto da internet ali no último dia para não ficar parado mesmo. Para a gente compensou muito comprar esse chip, que a gente não correu nenhum risco, porque eu já tinha ouvido muita gente falar de ter problema tanto em habilitar na loja quanto em habilitar pegando em um quiosco e passando perrengue com essa coisa de chip, e eu não queria passar por isso. A gente queria já chegar conectado e não passar por nenhum tipo de problema assim de internet. Falando agora de passeios. Nós fizemos apenas 2 passeios que eram pagos e os 2 foram por conta própria. O passeio do Tour do River Plate foi bem tranquilo, a gente chegou lá, acho que eram umas 10 para as 11 da manhã e a gente conseguiu comprar o ingresso para entrar às 11 horas no tour. Foi bem rapidinho ali, a fila estava bem pequena, então rapidinho a gente comprou e já conseguiu entrar já na hora que quase ia começar o tour. O tour durou menos de 1 hora, um pouco menos de 1 hora. A gente conheceu o estádio e também o museu. Nós queríamos ir visitar o estádio da Bombonera, né? Só que já tem alguns anos que não é possível fazer esse tour. Lá só é possível você conhecer o museu. Então a gente preferiu ir no River Plate mesmo, para a gente conhecer dentro do estádio, do que só ir no museu lá da Bombonera. A gente até cogitou a ideia de ir em um jogo ou na Bombonera ou lá no Monumental, mas os ingressos eram assim na faixa de R$ 500, e aí a gente não quis gastar esse valor com o ingresso. Mas eu tenho os contatos das pessoas, eu pesquisei muito, eu consegui os contatos de pessoas que vendem os ingressos lá, então se você tiver interesse, pode me chamar no Instagram que eu envio para vocês. Nós fizemos também o passeio de bate-volta no Uruguai, que é na cidade de Colônia del Sacramento. Eu comprei as passagens através do site da Colônia Express. Nós fomos às 8h30 da manhã e voltamos às 16h30. Foi um horário ótimo, deu pra gente conhecer a cidade, andar, almoçar por lá. O almoço foi perfeito. Vou até deixar para vocês aqui uma recomendação de lugar para vocês almoçarem lá, caso você vá fazer esse bate-volta. E uma dica muito boa para vocês economizarem nesse passeio é vocês seguirem a Colônia Express no Instagram. Eles sempre postam promoções, postam cupons de desconto. E foi uma oportunidade dessas que eu consegui uma passagem muito boa de ida e volta. Eles sempre colocam lá 40% de desconto, cupons. Então compensa muito acompanhar. Tem a outra empresa também que faz o trajeto, que é a Buckebus, mas eu achei os preços bem mais caros e eles eram em dólar. Então no final estava ficando mais caro mesmo, e aí eu preferi economizar indo na Colônia Express mesmo, e para mim a experiência é a mesma. E é claro que se você for comprar, é bom você ficar já acompanhando lá no site da Colônia Express os preços atuais, para você realmente ver se quando tiver uma promoção ou um cupom, se vai ser promoção, porque teve vezes que eu vi que estava falando que era promoção, mas quando eu colocava lá o cupom, não estava dando muita diferença. Então fique de olho, acompanhe mesmo, e acompanhe tanto o Instagram deles quanto o site e os valores que estão lá. Sobre esse passeio, eu vi muita gente reclamando que não gostou, falando que não valia a pena fazer, e todas as pessoas que eu vi reclamando assim foram pessoas que fizeram o tour guiado, que fecharam com alguma empresa e fizeram um tour guiado lá na cidade.
Para vocês terem noção, na hora que eu cheguei lá na cidade, eu achei que ela era baseada em um centrinho histórico só. Porque todo mundo sempre posta a mesma coisa daquele centrinho histórico ali. E na hora que a gente começou a andar ali na cidade, foi entrando para dentro da cidade, gente, eu fiquei surpresa. Era um ambiente tão gostoso, eu tava me sentindo num filme da sessão da tarde lá. É muito bonitinha a cidade, muito charmosa. Vale a pena demais conhecer. Como a gente foi por conta própria, a gente saiu andando lá, a gente almoçou, tomou café, foi muito gostoso. Então eu recomendo vocês fazerem assim, porque realmente todas as pessoas que eu ouvi falando que não gostou desse tour foram pessoas que fizeram ele com alguma empresa. Então, realmente, talvez assim não seja tão legal. Você tenha que ir por conta própria e conhecer lá. Nós não compramos um chip lá, porque o chip que a gente tinha, né, do eSIM, ele só funcionava na Argentina. Nós compramos a opção só da Argentina. Então, nós fomos para o Uruguai sem internet, mas foi super tranquilo. Eu levei o dinheiro já no cartão da Wise, levei dólar, caso a gente precisasse utilizar, e também pesos uruguaios. Eu coloquei um valor que eu sabia que a gente ia gastar já com o almoço e deixei ele lá, e a gente pediu internet tanto na cafeteria que a gente estava, quanto no restaurante que a gente parou para almoçar. Na cafeteria foi tranquilo, o valor dava para passar, só na hora do almoço que faltou um valor, e aí eu pedi o Wi-Fi para eles passaram e eu consegui fazer a transferência, estava em reais na conta da Wise, eu transferi para pesos uruguaios e fiz o pagamento lá. Olhei o câmbio exato que ia faltar, fiz o pagamento na hora e foi super tranquilo. O cartão da Wise funcionou perfeitamente no Uruguai. Bom, gente, é isso. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado de alguma forma no planejamento da sua viagem. Se você ainda tiver alguma dúvida, pode me mandar aqui nos comentários ou lá no Instagram. Vai ser um prazer te ajudar. Curte esse vídeo e já compartilha com a pessoa que vai viajar com você. Um beijo e até a próxima!